E aconteceu vários casos. Um em Mato Grosso, na cidade de Sorriso, certo? E em São Paulo, com um jogador do Corinthians e a namorada que acabou falecendo, certo? Eu gostaria que, se pudesse, explicar pra gente, assim, qual que é por exemplo, o que é isso? Se é um caso raro que acontece, certo? Pra gente entrar nesse assunto. Tá. Então, vamos imaginar assim, ó. Eu vou botar meus 2 dedos aqui, tá? Vamos imaginar que aqui é o canal vaginal e aqui é o ânus. O saco de Douglas é como se fosse esse espaço, tá? É um espaço, vamos dizer, virtual. Tá ali. É um espacinho. E aí, geralmente, como é que machuca? Pode ser, né? A minha explicação que veio na minha cabeça, que houve incompatibilidade de membros. Um membro muito grande numa vagina pequena. Com uma vontade muito grande, né? Porque elas são jovens, são 18 e 19 anos. Exatamente. Jovem tem uma vontade, uma ânsia, primeiro encontro, né? Tava ali querendo matar, né? O desejo e tal. Então, pode ter acontecido uma penetração muito forte, um soca-soca, né? E aí, traumatizou, machucou ali. A nossa pele, ela é muito sensível. Então, a gente encosta, arranha, machuca. E por dentro é igual, é uma pele muito sensível. É mais sensível ainda. Porque aqui a gente tem queratina. Na pele tem queratina, né? Que protege essa casca, que é impermeável. Por dentro, não. Por dentro a gente chama de mucosa. É um tecido muito fininho. E esse tecido fininho, especialmente desse lugar, lacerou, abriu. É como se tivesse feito um rasgo em um pano, tá? Rasgou. E ali tem muitas veias e artérias, né? E abriu uma dessas veias ou artérias. Provavelmente uma artéria, porque o óbito dela foi muito rápido. Aí fala, mas não teve sangramento externo? Não tem sangramento externo. Porque tá para dentro da barriga, não tá dentro da vagina. Às não vezes tem demorou comunicação. Pra sangrar. É isso ou não? Não demorou para sangrar. O sangramento já aconteceu de imediato, mas demorou para se notar isso. Para se notar o sangramento. Por quê? Estava no afoite ali. É um sangramento que não sai para fora. Né? Ele fica... Imagina... Sabe quando falam que naqueles acidentes que tem... quando o carro bate e tem hemorragia interna? É isso. Foi uma hemorragia interna. Ficou dentro da barriga dela. Então, ninguém viu. E aí, provavelmente aconteceu durante a primeira relação, né? E aí eles ainda sentaram, conversaram e tal. E na segunda relação, já tinha sangrado bastante. Já tinha sangrado aí que foi... E aí, a hora que ela desfaleceu, por quê? A gente tem muita reserva, que a gente chama de reserva no nosso organismo. Porque Deus é muito bom, né? Deu muita reserva pra gente. Então, pra você sangrando, precisa sangrar bastante. A quantidade de hemácias que a gente tem no nosso corpo, a hemoglobina, que é a célula que carrega o oxigênio, geralmente é em torno de 12, que a gente chama, né? Tem 12 de hemoglobina. Para ter repercussão em paciente jovem, tem que estar ali 3, mais ou menos. Imagina o tanto que sangrou. É muito sangramento. Então, ela perdeu aí uns 2,5 litros, 3 litros de sangue. É bastante. Então, provavelmente foi isso. Foi um soca-soca. Possivelmente por um membro maior do que ela. Ou seja, ela poderia ter E às vezes a posição também. Tem também? Tem também posição. Porque tem posição que a mulher consegue segurar um pouquinho mais. Né? Se está machucando, ela está sentindo, ela consegue segurar. Mas tem posição que o homem está no comando. Ela não consegue segurar. Então, pode ser isso também. E acaba não sentindo? E acaba não sentindo. Então, quer dizer que ela pode não ter sentido o rompimento? Pode não ter sentido. Ela pode ter sentido assim, que nem o Cleiton falou, eu gosto da dorzinha. Sente a dorzinha ali, mas, é normal da relação, né? E aí, quando foi ver, tava... Foi um acidente, pode ser um acidente? É um acidente. Porque não é um caso de uma violência. Não. No caso, acontece normal. Porque os dois são jovens, né? Os dois estão, como disse, estão
No gás. no gás mesmo. no que- ímpeto ali da A juventude. menina tinha 19, ele tem 18. Jogador de futebol, atleta. Atleta, tem, né, garra, tá ali com vontade no negócio, né? Pegou com vontade. Assim, não acredito que seja, né? Não vi nada do caso. O que eu vi do caso foi o que está na mídia. Mas eu não acredito que tenha acontecido nada de maldade, de objeto, nada disso. Porque é maldade, porque os dois são jovens, são crianças. ainda, são Sim, e tinha eles estavam construindo uma relação, Exato, pelo que estava aparecendo, aham. né? Então, eu acredito que foi isso. É comum? Não é comum, mas acontece. E esse não é um caso isolado. Não, doutor. não é um caso isolado. É isso que Conheceu algum caso aqui? eu nunca vi, mas eu já ouvi falar Qual que você ouviu falar, por exemplo? de casos, assim, semelhantes Semelhante a esse. Semelhantes a esse. Por conta de trauma mesmo, assim. Uma relação muito... com muita vontade. Não vou chamar de violenta, porque não é o caso. Não foi nenhum abuso, né? Não era... não é um caso de agressão. É um caso de muita vontade na hora do sexo mesmo. Para se chegar a uma fatal, sim, fatal, com isso, é raro também ou não? Ó, toda vez que você tem uma hemorragia e você não enxerga essa hemorragia, o sangue vai saindo, né? Então, você para de circular sangue. É a mesma coisa da hemorragia interna. É uma hemorragia interna, né? Então, às vezes, pensa em quantos acidentes de carro você já ouviu falar que a pessoa que estava melhor no acidente foi a que morreu. Porque ela estava bem, assim, ninguém notou que ela estava com uma hemorragia interna. De repente, você vai lá conversar com a pessoa tá... Muitas vezes a pessoa fala, não, ele estava conversando, levantou andando. Exatamente. Mas às vezes foi a pancada... A pancada fez ali uma fratura de fígado, num acidente, né? Uma fratura de fígado, de rim, de baço, enfim. E fica ali sangrando. E ali daqui 2 horas, 3 horas, perdeu quantidade de sangue suficiente para o coração bater em seco. Aí o coração bate seco. É o caso da menina, então. É o caso da menina. Pessoal, você vai lá, se inscreva no canal, dá um toquinho no sininho para você receber as notificações dos episódios que estão aparecendo e todos os dias tem um corte para você. Seja membro do nosso canal. Então vai, compartilha com os amigos, Se inscreva no canal aperte o sininho. para receber as notificações, tá?